Olha só que bomba interessante. O primo do Nicolas Ferreira, sim, o Nicolas Ferreira, conhecido como Nicole Chupetinha, foi detido, preso, por estar ali com o seu carrinho cheio de substâncias proibidas, farinha e erva mate. Só que não é a farinha para fazer bolo, é aquela farinha que você coloca no nariz, e também não é erva mate para você tomar, mas sim para você fumar. E agora o Nicolas está aí com o primo preso desde a semana passada. Talvez seja por isso que ele não fez vídeo falando do IOF, ficou com medo que o caso viesse à tona, mas o caso veio. E esse primo do Nicolas, ele é filho de um tio dele, tio do Nicolas, que foi apoiado por ele, Nicolas Ferreira, em 2024. Perceba como que o Nicolas está querendo criar ali a sua base sólida em Minas Gerais. Talvez isso aí atrapalhe um pouco os planos do Nicole Chupetinha. Se fosse algum parente do Lula ou de deputado de esquerda, nossa, como que eles iriam ficar relinchando. Coloque nos comentários se você acha que Nicolas não fez o vídeo do IOF por medo da repercussão sobre o primo. O quanto que isso vai afetar a trajetória política de Nicolas Ferreira? E por que ele deu uma sumidinha nesses últimos tempos? Será que ele tomou um cala-boquinha dentro do PL? Quero saber sua opinião. Deixa o like se você concorda que eles são todos hipócritas e se inscreva no canal. O primo do Nicolas Ferreira, ele chama Glycon Ranieri e foi preso porque estava ali dirigindo com uma quantidade absurda de farinha e erva mate. E ele é filho do Enéas Fernandes, esse cara aqui, ó, que você tá vendo ao lado. Só que é interessante porque eu não acreditei que ele, né, o homem que coloca guiado por Deus e pela família, criou um filho que é um enorme fornecedor de substâncias ilícitas. Não é possível, não é possível, não é possível. Ainda mais ele é bolsonarista, ele é da direita conservadora e ele é também, olha, cristão. Defensor da família, um homem de bem, cidadão de bem, trabalhador, trabalhadouro, e agora com um filho, fornecedor de substância ilícita? Nossa, mas talvez isso seja até um padrão muito comum, né? Tem a família lá da Damares Alves, que teve lá o problema também com substância do tipo. Teve a família lá do Jorge Seife, o senador, que também teve uma situação do tipo. É impressionante, né? Impressionante como que os familiares desse povo tradicional, da família, dos bons costumes, estão envolvidos em algumas substanciazinhas, alguns probleminhas. Foi preso em flagrante o cara, né? Aí fala, mas é um primo distante. Não é, pera lá, não é tão distante. O cara, ele é um aliado político do Nicolas em Minas. O Enéas Fernandes, o Nicolas se aproximou dele na campanha de 2024. Foi o candidato do Nicolas. Então não venham, o que tem a ver o primo? Pera, tem relações políticas. E talvez esse tenha sido o motivo para o Nicolas não ter feito vídeo sobre o IOF. Porque o Haddad aumentou o IOF, depois reduziu, tal, aí ele não fez vídeo, falou que não iria fazer porque não tem muito apelo, o escambau que não tem apelo. Os vídeos dele, Nicolas Ferreira, têm repercutido. Seria mais uma forma de desgastar o governo. Ele não fez porque a prisão foi na semana passada, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. E esse tio do Nicolas, o Enéas Fernandes, ele é de uma cidade chamada Nova Serrana, em Minas Gerais. No ano passado, ele disputou a prefeitura da cidade, perdeu. Ficou na segunda posição, mas é uma cidade bem pequena. O prefeito do Avante teve ali quase 60% dos votos e o tio do Nicolas teve uns 30 e poucos. O tio do Nicolas que é do PL, o Enéas Fernandes é do PL, é 22, partido do Bolsonaro, meu dedo está sujo. Voltei aqui. Do partido do Bolsonaro. O Nicolas destinou para a cidade, Nova Serrana, 1,5 milhão em emendas. Para saúde, 1 milhão para saúde, acho que lá uns 500 mil para recapeamento de rua. E esse repasse de emendas foi coincidente com o lançamento da candidatura do tio para prefeito de Nova Serrana. Então ele já tinha essa ligação com o Nicolas Ferreira. E esses interesses políticos eles foram se desenvolvendo com o passar do tempo. E foram justamente esses interesses que fizeram o Bolsonaro torcer o nariz pro Nicolas. Porque o Nicolas Ferreira ele é diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, ao longo de toda a sua trajetória política, como deputado principalmente, ele não teve interesse nenhum em construir bases nos estados. No Rio de Janeiro ele nunca teve aliados locais, regionais, não. O objetivo do Bolsonaro era fazer ele ser presidente
Ou ele continuar na política e colocar os filhos na política. O Bolsonaro nunca pensou em base, em apoio, nunca pensou em nada disso. O Nicolas Ferreira é diferente, foi justamente por isso que houve um atrito entre os dois, segundo a Ana Mendonça do estado de Minas, que é um veículo de mídia. Ela disse que o Nicolas, ele quer desenvolver bases e influenciar na política de Minas. Então ele tentou influenciar na prefeitura de Belo Horizonte, perdeu, porque o Fuad Noman venceu. Mas aí depois o Fuad Noman acabou falecendo, mas o candidato Nicolas, o Bruno Engler, foi ao segundo turno. Ele também tentou influenciar lá em Fortaleza com o André Fernandes, isso no Ceará, também foi derrotado. Mas ele tem ali a tentativa de construção de uma base mais sólida política. Tendo prefeitos, vereadores, deputados estaduais, movendo ali a sua área de influência em Minas. E o tio era uma peça importante. E agora foi preso o filho. Então isso, claro, que afeta o desempenho político do Nicolas Ferreira, que foi sabotado pelo PL. O Nicolas, ele tem um problema que dentro do PL as pessoas não veem como sendo um político de grupo, um político de partido. Ele faz aquilo que ele tem vontade de fazer. E já teve alguns problemas naquele evento do Rio de Janeiro, aquele evento fiascado em Copacabana. O Nicolas ameaçou não ir. Deu uma desculpa qualquer e depois acabou indo. E toda vez que o Nicolas emerge, surge, viralizando nas redes sociais, acontece alguma coisa contra ele. Sempre. E às vezes até mesmo feito pelos próprios bolsonaristas, para dar uma cortada de asa no chupeta. Porque ele não é visto como alguém de grupo. E o Bolsonaro vira e mexe dá umas cortadas nele, porque os assuntos de Minas, o Bolsonaro não trata com o Nicolas. Ele vê o Nicolas como um soldado. Só que o Nicolas, ele cresceu de uma tal forma e tem interesses de candidato, de ser governador de estado, e ele peita o PL. O Valdemar Costa Neto tentou tirar o Nicolas Ferreira de Minas, levando para São Paulo, porque São Paulo precisa de um puxador de votos. Já que o Eduardo não vai disputar nada, aparentemente, Carla Zambelli tá caçada, vai ser presa, e o Ricardo Salles, que foi o terceiro deputado mais votado por São Paulo, atrás dos outros dois, migrou de partido. Então o Valdemar levaria o Nicolas para São Paulo, o que o projetaria como puxador de votos, mas também enfraqueceria o Nicolas politicamente. Porque toda essa base que ele está construindo em Minas Gerais seria perdida, porque em São Paulo ele teria que começar a construir tudo do zero. E ele não tem influências em São Paulo. São Paulo é um jogo mais difícil para ser jogado. É diferente de Minas, né? E daquilo que o Nicolas está construindo.